Pessoal, boa noite. Boa noite. Beleza? Vamos dar continuidade aí no nosso treinamento. Deixa eu só fazer um review aqui. Deixa eu melhorar aqui o foco de tudo. Peraí. Tá bom. Bom, a gente já fez alguns treinamentos, né? Só para a gente fazer um review aqui, ó, portfólio de revestimentos, certo? Nós já discutimos aí os principais revestimentos que nós temos aqui no Brasil, né? Aprendemos um pouco aí sobre os fornos e os equipamentos que nós temos. Fizemos aí um treinamento sobre manuseio e prevenção de danos, discutimos o 8D, né? Uma ferramenta para a solução de problemas, e discutimos conceitos básicos de PVD e sobre processo de limpeza, certo? Isso foi o que a gente já fez até agora. Hoje a gente vai falar sobre conceitos básicos de nitretação. Não sei se algum de vocês aqui trabalha com forno de nitretação, tem alguma experiência? Só o cabeça. Quem? Mineiro, não sabe nada. Mineiro. Só uma levanta. Como vocês vão poder contribuir aí? Por falar a verdade, eu vou levantar na moral do mineiro aí, que assim, cortando assim. Mineiro, não tem empresa, né? O dono não precisa mesmo. Então, legal. Nós temos um forno de nitretação, a gente vai dar um foco nesse processo de nitretação que nós temos, que é a nitretação a gás. E nós temos outros processos também, a gente vai fazer uma discussão geral, bem básica, sobre cada um desses processos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É importante quando a gente vai falar sobre algum processo metalúrgico, vamos falar assim, processo de nitretação é um processo termoquímico. Então você tem que saber, ter uma ideia mais ou menos o que é um tratamento térmico. Então qual é a diferença entre um tratamento térmico e um termoquímico? Um processo de fabricação tem que ter alguma base para poder entender esse processo. Tem que ter uma base, a base da metalurgia básica. Né? Senão a gente não consegue entender o que é um processo de nitretação sem entender exatamente o que é um material, né? Como que ele é formado, o que é a estrutura. Então a gente vai fazer uma discussão básica em cima desses temas, né? O que a gente tem aqui, ó? Falando sobre, iniciando aqui sobre metalurgia básica e processo de fabricação. Essa imagem aqui está mostrando um processo de fabricação. Quem sabe qual é? Você pode olhar para a imagem. Fundição. Como? Fundição. Fundição. Quem pode explicar bem basicamente o que é isso, fundição? Que processo é esse? Você vai usar o ferro derretido para fundir um determinado padrão, uma peça dele. Perfeito, é isso mesmo. Ou fabricar peça, né? Ou fabricar peça, né? Fundição, não sei. Exatamente. Então você pode fabricar uma peça, né? Então o que significa? O que vocês explicaram? Na verdade, quando a gente fala em fundição, a gente tem o quê? Metal líquido. Mas se for metal derretido, é justamente isso, é metal fundido. Por isso fundição, né? E quando a gente eleva um material, né, um material metálico, né, a alta temperatura, ele se torna líquido, né, como a maior parte dos materiais. E aí você pode derramar, verter esse material líquido dentro de um molde. E esse molde, se ele tiver a forma, né, da peça que você gostaria de fabricar, ou da ferramenta que você gostaria de fabricar, depois que ele solidificar, você vai ter o seu produto final. Ou produto semi-acabado, talvez você você possa fazer outros processos de fabricação para chegar no produto final, certo? Mas basicamente, ó, a gente sabe, o metal ele é extraído da natureza, né? E o metal, ele, exceto raras exceções aí, ele não está no estado metálico da natureza. Ele está no formato de óxido, a gente falou alguns dias atrás sobre isso, né? Geralmente vai estar na forma de óxido. Então você vai encontrar o que na natureza? Óxido de ferro. E aí você precisa fazer um processo no alto forno que chama processo de redução. Você vai transformar o óxido de ferro em ferro. O óxido de ferro é uma terra vermelha, ele é o produto da corrosão que a gente vê, né? Mas o ferro em si não é aquilo. Então você vai ter que fazer um processo químico que envolve temperatura para conseguir fabricar o ferro. Depois que você fala, pronto, agora já tenho ferro, eu tenho uns tarugos de ferro aqui. Agora você vai para o primeiro processo, que é a fundição. Então os outros processos que existem, eles têm que ter passado por esse antes. Um dia
né, alguma peça que você pegar na mão metálica, um dia ela foi um metal fundido. Entendeu? Então ela virou alguma coisa que depois se transformou numa peça. Então é isso mesmo. Pode ser que algumas peças sejam peças fundidas, a gente pode olhar uma base de uma máquina, por exemplo, ou alguns moldes, talvez, algumas ferramentas que a gente possa ter aqui que são fundidos. O que significa ser fundido? Quer dizer que não passou por outro processo, a não ser de acabamento, mas é uma peça fundida. Né? Geralmente os pés, né, as bases de máquinas, elas são feitas assim. O bloco de motor é fundido. Né? Depois que você fundiu, você dá o acabamento de usinagem e a peça ficou pronta, mas você não faz nenhum outro processo. Né? Depois, outro processo de conformação, vamos falar assim. Então, existem peças fundidas, existem peças que são acabadas por outro tipo de processo, mas não vou mencionar aqui para que vocês falem. O que vocês enxergam nesse processo aqui? Vocês estão olhando para enxergar aqui? Aqui tem um cara com um martelo. Vocês conseguem ver mais de perto, mas tem aqui, vou apagar aqui a luz para vocês verem melhor. É o forjamento. Isso, enxergou muito bem. Então tem um cara com um martelo na mão aqui, uma bigorna aqui embaixo, e ele está batendo, ele está martelando, né, o material. Isso é um processo bem antigo, um processo de forjamento. Então, forjamento envolve martelamento. Né? Antigamente, as espadas eram produzidas assim. Né? Então, vocês percebem, algumas ferramentas são produzidas assim até hoje. Né? Mas hoje, o processo de forjamento é um processo que usa maquinário para fazer isso. Né? Em vez de vir um martelo manualmente falando, que pode também ser forjamento, mas vem uma máquina, uma prensa que vai promover aquele martelamento e vai formar a peça que a gente precisa. Então, pode ser que a gente tenha uma peça fundida, e pode ser que você reconheça a peça e fale, essa peça aqui ela foi forjada. Né? Para chegar na dimensão dela, depois que alguém fundiu um talude, vamos falar assim, uma geometria bruta ali, depois passou por um processo de forjamento e ele martelou, ele prensou dentro de uma matriz para poder chegar no formato. O que usa muito esse sistema aí é o famoso ferreiro, né? Eu queria falar em ferreiro. É isso aí. Profissão muito antiga, né? Eu uso mais pessoas que mexem com ferradura de cavalo, dá um martelo. Exatamente. Trabalha muito com esse tipo de material aí. Então, se você vê alguém martelando uma ferramenta, você já reconhece, opa, o processo está forjando alguma coisa. Né? Então, geralmente, ele vai forjar, aquele que está forjando sobre a bigorna, ele vai ele mesmo dando a forma, mas talvez você pode martelar dentro de um molde. Né? E aí você vai chegar aqui no formato. Você percebe que aqui, essa barra que ele está forjando aqui, ela está vermelha? Por que ela está vermelha? Por que vocês acham que ele aqueceu antes de forjar? Para amolecer. Pegar formato. Perfeito. Para amolecer, para ficar mais fácil martelar do que se ela não tivesse essa temperatura, correto? Então é isso aí, o processo quente, como é chamado, temperatura muito alta, a gente pode esclarecer depois, mas o processo é conhecido como processo quente, né? Para poder facilitar a deformação. Então o material ele fica mais mole, mais maleável, né? É o termo técnico. Esse processo aqui, quem sabe o que é? Olha, é só uma representação, mas aqui nós temos uma fieira, né, e está passando aqui uma barra, um fio por dentro dessa fieira. Que processo é esse? Fabricação de fio. Ou fabricação de tubos também pode ser feita assim, fabricação de barras. Não? Trefilação. Trefilação. Então, o pessoal chama de trefila, mas isso aqui chama fieira, na verdade. O que acontece? Fieira, é isso aí. Porque fabrica fios. Né? Então você tem ali um diâmetro, por exemplo. Né? E você fala, eu quero reduzir esse diâmetro. Eu tenho um diâmetro de 1 milímetro, eu quero reduzir ele para 0,8 milímetros. Então essa fieira, dentro dela, ela tem um canal de entrada de 1 milímetro e a saída dela é 0,8. Então quando você puxa o fio, né, através da fieira, ele reduz o diâmetro. Então você consegue as diferentes bitolas de barra, diferentes bitolas de fio, né, que é fabricado, bastante usado aí na indústria elétrica. Fieira, processo de fabricação também. Esse aqui, quem sabe o que é? Isso é igual uma extrusora ou Laminação. Qual? Isso é igual uma extrusora. Você está falando aqui? Muito bom. É que Muito bom. mas a extrusora ela faz a mesma coisa, né? Com material grande, a gente sabe que Isso aí. é bem fininho. Mas aqui não é Ótimo, cara, ótimo. Eu ia perguntar algum processo, vocês conhecem algum processo dos que não estão aqui, que são mais básicos, você falou sobre extrusão. Exatamente, é assim mesmo. A extrusão também é passar por uma matriz, só que a extrusão você não vai fabricar fio. Você vai fabricar algo, você está tentando também reduzir uma bitola, por exemplo, né? Ou
mudar uma forma, passando por uma matriz também. Isso aqui é uma matriz, a fieira é uma matriz. A extrusão também passa por uma matriz. Mas se você perguntar qual é a diferença básica entre trefilação e extrusão, eu vou te falar qual que é. Trefilação, na trefilação, você puxa o material. Então você tem um fio aqui que entrou por aqui, você vai ter uma máquina que está puxando o material através da fieira. E na extrusão você empurra o material. Você vai ter uma prensa empurrando o material através da abertura do orifício da matriz. Então, a extrusão basicamente é empurrar o material, enquanto a trefilação é puxar o material. A trefilação é para fabricar fio, né? E a extrusão é para fabricar outros formatos diferentes do fio. Mas bem lembrado, a extrusão também bem parecido com o processo, passar por uma matriz. E esse aqui? Laminação. Laminação para fabricação do quê? Chapa. Então tem muitas peças, hoje você consegue olhar e pegar, puxa, de repente olhar aqui para o ar-condicionado, você vê que tem uma chapa metálica aqui, você fala, poxa, um dia isso aqui foi laminado. Para poder ter esse formato, depois que ele foi fundido, foi forjado, passou por uma série de coisas, chegou um momento que eles foram passando entre dois rolos, dois cilindros. Ó. Aqui está mostrando só um em cima, mas tem dois cilindros, né? Um em cima e outro embaixo. Eles giram em sentido contrário, e aí uma chapa que tem uma espessura, ela vai ficando cada vez menor. Então, quem já viu extrusão de alumínio, por exemplo, você pega aquela chapa de alumínio com uma secção transversal enorme lá de, sei lá, 100 milímetros, 200 milímetros, e ele vai laminando, fica mais fino, até virar um papel alumínio. Que vocês têm em casa. A base de quando é feito o avião é assim. Como? Avião. Ah, sim, carcaça da aeronave, carcaça de... Eu só medir na camada até da altura que eles querem. Uma camada que eles querem. Perfeito, é isso mesmo. Então, quer dizer, a chapa ela fabrica uma série de coisas. O carro, né, você falou do avião, mas o carro em si, ele tem toda aquela a carcaça, né, do carro, as portas, o teto, isso aí um dia foi uma chapa. Até a hora que eles conformaram, né, aí fizeram uma estampagem para poder dar o formato certinho, e aí virou o que a gente conhece aqui. Então, o processo de fabricação de chapa. E esse aqui? Vocês sabem. Corte de engrenagem. Isso, corte de engrenagem é que tipo de processo de fabricação, no geral? Já que você está cortando, já que você está cisalhando o material, vamos falar assim, né? Você está retirando cavacos. Que processo é esse? Que faz isso? Processo de usinagem. Eu ia falar da usinagem, mas tudo isso aí está englobado na Está usinagem. dentro da usinagem, é isso mesmo, mas você foi mais específico, você falou exatamente qual é o processo, que é corte de engrenagem. Né? Por que corte de engrenagem? Na verdade, você está fabricando aqui os dentes internos, né, de uma engrenagem. Que ferramenta que é essa aqui? Esse aqui é um skiving. O skiving e o shaper são praticamente iguais. Se olhar para um e para outro, você fala, poxa, qual que é skiving e qual que é shaper? Muito difícil de conseguir identificar, mas a ideia do shaper é que ele não trabalha nesse ângulo que você está vendo aqui, ó, inclinado. Ele trabalha reto. Né? Aí é o shaper, o skiving ele trabalha formando esse dente de forma angular. Mas, no geral, se esse cara aqui, ó, ele está arrancando o material, da outra superfície, o processo é de usinagem. Que outros processos de usinagem vocês conhecem? Tornearia, fresadora. Perfeito. Torneamento, fresamento, planamento. Né? Então tem um monte de processo de usinagem, ou seja, retirada de cavaco, retirada de material. E aí é onde a gente entra. Agora sim, ó, de todos esses processos aqui, por que é tão importante a gente conhecer? Por que a gente tem que saber a metalurgia básica, né, antes de chegar no tema aqui da nitratação? E por que a gente tem que conhecer os processos de fabricação? Porque todo esse tipo de processo vai ter alguma ferramenta em que nós vamos poder contribuir e vamos poder aumentar a performance e fazer com que o cliente consiga uma redução de custo. Por isso que é interessante a gente chegar a conhecer. Né? O processo de fundição, por exemplo. Fundição, ele pode ser fundido no molde de areia, como está mostrando aqui. Tem que ser às vezes molde de areia, porque a temperatura é muito alta, só um material refratário, igual a areia, para poder suportar o metal líquido. Né? Mas, por exemplo, fundição de alumínio, o molde é metálico. E aí, no caso, se o molde é metálico, e você vai fundir o alumínio líquido dentro desse molde de aço, por exemplo, para a gente é uma oportunidade de negócio, a gente revestir as paredes desse molde para que ele possa suportar a temperatura do metal líquido. Olha que legal. Então é aí que a Orbital entra, fabricando, né, produzindo
revestimento para o molde de fundição, no caso a fundição de alumínio, né? A fieira aqui, por exemplo, a gente poderia fazer o que aqui para poder melhorar a vida útil dessa ferramenta? Revestir aonde? Parte interna, certo? Porque daí o desgaste dela vai ser menor. É muito difícil, a gente sabe que é difícil revestir furo, não é? Não tem essa regrinha, a gente só consegue revestir quanto? Em relação ao diâmetro? 1,5 1,5 diâmetro, então é muito pouco, não é? E quando o diâmetro aqui é muito pequeno, pior ainda, é mais difícil. Então a gente tem que desenvolver alguma coisa. Nessa hora que a gente fala, puxa, existe um mercado? Existe. A gente consegue revestir? Não. Só alguns diâmetros maiores. E agora, o que fazer? Então é hora de desenvolvimento. Eu estou trabalhando num projetinho aqui para a gente poder magnetizar a fieira, colocar ímãs, né? Ou talvez na parte de trás, ou talvez em volta. Vamos desenvolver algo para quê? Para fazer com que o plasma fique mais intenso dentro do furo e a gente consiga uma profundidade maior. Então é um negócio novo, não tem? Uma tentativa, vamos tentar fazer isso. O pessoal está estudando uma coisa parecida com isso nos Estados Unidos também. Nós vamos testar aqui, já vamos receber de alguns clientes algumas fieiras para ensaio destrutivo. Então, bem legal. A gente também pode revestir a parte interna. Forjamento é a mesma coisa. Né? No martelo a gente não trabalharia, mas numa ferramenta de forja, que vai ter um desgaste, trabalha a alta temperatura, né? Tem aquele esforço mecânico, as tensões, né, superficiais que sofrem são muito grandes, então a gente reveste as ferramentas. E aqui, rolo de laminação a gente também pode revestir, desde que caiba no forno. Vamos aumentar a vida útil se a gente conseguir revestir um rolo de laminação, certo? Então o revestimento ele faz isso, ele aumenta a dureza superficial e por causa disso o desgaste diminui e a gente consegue a vida útil muito mais longa da ferramenta. Por exemplo, o que a gente já faz aqui, ó, revestir esses skiving, shaper, os caracóis, não é? Então, para fabricação de engrenagem, por exemplo, é essencial ter um revestimento. Se não tiver, a vida útil vai ser muito baixa, certo? Então, a gente tem que entender que existem processos de fabricação, né? Mecânica, aplicação de PVD é um processo de fabricação, tratamento térmico é um processo de fabricação, nitratação é um processo de fabricação também, né? E a gente precisa saber que o material ele tem estrutura. Como assim uma estrutura? Quer dizer que a gente consegue olhar aqui por fora, a gente só vê a geometria dele, a gente só vê o brilho do material. Mas se a gente cortar isso aqui, for lá no microscópio, fazer um ataque químico, a gente consegue ver como que está o arranjo da microestrutura desse material. E isso vai definir o quê? Como serão as propriedades dele. Então é muito importante a gente saber, puxa, como que está esse material? Esse material é um aço? Como é que está a estrutura dele? Como é que estão os grãos? O que é isso que tem dentro lá? Grãos? Formação de fases, então tudo isso vai definir as propriedades. O material, ele basicamente tem propriedades químicas. O que a gente pode falar sobre isso? É igual uma receita de bolo. Como é que fabrica um aço? Poxa, você tem que colocar ferro, pois carbono, pronto, já é aço. Quanto de carbono? Menos de 1% geralmente. Em torno de 1%, 1,2% vai ser o aço ferramenta, né? Mas os aços, a maioria, é abaixo de 1% de carbono. Ferro, com cerca de 1% de carbono ou menos, o nome disso é aço. Mas aí o aço pode ir para outras coisas, molibdênio, níquel, manganês, isso vai mexendo no quê? Nas propriedades mecânicas dele, nas propriedades físicas, entendeu? Condutividade elétrica, condutividade térmica, resistência à tração, resistência ao calor, tudo isso envolve dois fatores de materiais, ó, propriedades químicas e a estrutura dele. Então, qual que é a composição química? É X. Formou esse aço, formou essa liga de alumínio. Como que está a estrutura dele? Está da maneira X, da maneira Y. Então isso aí vai definir as propriedades da ferramenta, as propriedades da peça. Tranquilo? A grande ideia disso é, quando a gente entende, trabalha corretamente, projeta corretamente, aumenta a vida útil, a gente trabalha no custo, a gente melhora o custo da ferramenta. A gente melhora o custo através de aumentar a performance e a vida útil, né? Ó, aqui tem uma figurinha aqui que eu achei interessante, ó. Fabricação do aço, por exemplo. Eu falei, o aço, o elemento principal do aço é o carbono. Então ele já tem ferro. O aço a liga é uma liga de ferro, ele vai ter 97%, 98% de ferro. E o restante são os elementos de liga, né?
Em geral, estou falando a maioria dos aços. Mas aqui está mostrando algo interessante. O carbono, pode entrar. Cromo, legal, é bem-vindo para fazer o aço. Manganês, também é bem-vindo. Níquel, todos esses caras aqui vão melhorar as propriedades. Aí o guardinha veio aqui e parou. Enxofre, não. Fósforo, não. Você fala, poxa, mas se você pegar uma norma de um aço, ele vai ter enxofre? Vai, tem enxofre. Tem fósforo? Tem. Mas por que tem? Porque foi impossível tirar. Porque a ideia é que não tivesse, em geral, fósforo e enxofre, porque são elementos o quê? Prejudiciais. Eles vão formar impurezas no aço. E se tiver uma impureza dentro do material, dentro da estrutura, ali vai ser um ponto de fragilização, onde vai formar uma trinca, alguma coisa. O material tem que estar limpo, não pode ter impureza. E esses elementos aqui, ó, são formadores de impureza. Certo? Então, entender que existe uma receita, né, uma composição química, existem elementos desejados, outros que não são desejados. Nós estamos falando de propriedades químicas, e isso vai definir a performance da ferramenta ou a performance da peça, do componente. Né? Quando a gente falou lá em fundição, então a gente falou, poxa, metal líquido, ele é derramado, ele é vertido, né, dentro de um molde, e depois a temperatura vai baixando, ele vai o quê? Solidificar, correto? A solidificação ela não acontece de uma vez. Tipo, chegou na temperatura, pronto, virou todo sólido. Não. Isso só vai acontecer se o material for extremamente puro, uma única composição química, que nem é possível fabricar algo assim. Então, geralmente vai acontecer o quê? Ele vai solidificando por partes. Isso é básico. Se você chegar aí e for perceber, sei lá, alguém que está fazendo um bolo lá, você vai lá no forno, você olha assim e você fala, bom, esse bolo não está mais cru, deve estar pronto. Aí você olha assim e você fala, o bolo está prontinho, o bolinho de fubá. Mas aí você vai lá com o garfo e dá uma espetadinha, o que acontece? Ele está cru por dentro, né? Então o que aconteceu? Na verdade, ele assou por fora e por dentro ainda não assou. Por quê? Porque é parcial, ele vai assando de fora para dentro. É assim que acontece com o bolo? É assim que acontece a solidificação. Então o material vai se transformando de líquido para sólido, da superfície para o núcleo, de fora para dentro. Beleza? Então o que a gente tem aqui, ó? Nós derramamos um metal líquido, por exemplo, falando do alumínio, que solidifica assim, né? Nós derramamos o metal líquido dentro de um molde. Esse molde ele foi revestido aqui pela Oregon Bowser para resistir à temperatura e resistir à ação do material, lá toda escoando sobre ele, e para aumentar a resistência ao desgaste. Né? E aí você percebe que depois que o metal estava líquido, a temperatura foi baixando, ele começou a solidificar, mas olha como acontece. Ele começa a formar uns pontinhos sólidos assim nas paredes do molde. Isso chama núcleo. Ele começa a nuclear o sólido do líquido. Né? Depois desses núcleos, esses grãos aqui que foram se formando, eles começam a crescer ó, na parede do molde. Aqui eu estou falando de um molde metálico, onde a gente, por exemplo, está solidificando alumínio, entendeu? Essa parte que solidificou aqui, os grãos, chamados grãos coquilhados, por que grão coquilhado? Porque o molde metálico também é chamado de coquilha. Então a coquilha, se ele é um metal, ele vai ter grande transferência de calor, não vai? Então vai fazer com que solidifique nas paredes, olha que interessante. Então, ó, começou a solidificar, esses grãos que se formaram aqui, eles vão crescendo, vão formando essas colunas, ó, grãos colunares. Aí no núcleo aqui você ainda tem líquido, ó, até a hora que termina a solidificação. E aí você vai ter esse aspecto aqui. Se você pegar um talugo, vamos falar assim, né, um pedaço de material, né, e for cortar ele, e for analisar no microscópio, você vê que ele tem esse tipo de estrutura. Ah, como é que eu consigo ver os grãos colunares, ó, compridos assim, ó, e depois eu vejo os grãos de mesmo tamanho, né, equiaxiais, né, os grãos redondinhos aqui no centro? Ah, por que aconteceu isso? Porque a velocidade de resfriamento foi diferente aqui, ó, perto da parede, em comparação com o núcleo. Então, olhar para isso, tamanho do grão, se ele está colunar, se ele está equiaxial, isso é estrutura do material, ou microestrutura do material. Beleza? Não sei se você já tinha esse conceito, mas isso é a nitritação consegue atacar esse material? Como? A nitritação consegue atacar esse material? A nitritação, ela não ataca. Ela não ataca. O que acontece na nitritação é que você muda a superfície. Então, o tratamento termoquímico para alterar a superfície. Nós vamos ver isso. Tá bom? Entrando no detalhe sobre a nitritação. Mas aqui nós estamos falando sobre solidificação. O processo de fundição, ele é exemplificado assim. Então, como é que eu faço para ter uma propriedade ideal? Eu tenho que controlar a composição química, do que o material é feito,
e tem que controlar a estrutura. Então, um jeito de controlar a estrutura na fundição é controlar a velocidade de solidificação. Certo? De repente, o meu molde de alumínio ele tem alguns canais de refrigeração para poder passar um líquido refrigerante, água, por exemplo, e resfriar mais rápido, porque eu quero uma estrutura em que eu resfrie mais rápido. Às vezes eu quero passar eu coloco uma resistência no molde para eu controlar um resfriamento lento. Eu quero outro tipo de estrutura. Por quê? Porque vai definir as propriedades mecânicas do meu produto. Ficou claro isso? Dúvidas? Sobre o que é solidificação? O que é estrutura? Deu para entender? O que é microestrutura, por exemplo, que eu estou mostrando aqui? A gente só consegue ver isso ao microscópio, não dá para ver a olho nu. Certo? Então, de novo, composição química, microestrutura, elas vão definir as propriedades químicas, as propriedades mecânicas do meu produto final. Outro modo de solidificação, que é o modo mais geral, ele acontece assim, ó, você tem um material líquido e de repente a temperatura vai baixando e começa a formar os núcleos, ó, um pontinho sólido aqui. Ó. Aí esse pontinho se formou e está lá flutuando no metal líquido, a temperatura vai baixando mais, ele começa a crescer, começa a formar cristais. Ó. Na solidificação acontece isso. Depois ele vai crescendo, crescendo até aqui, olha só, encosta um no outro, ó, e aí ele forma os grãos. Então se você pegar um aço baixo carbono, por exemplo, chegar e falar, eu queria analisar a estrutura, você vai lá, corta, faz a preparação metalográfica, que a gente tem ali do lado do forno de nitritação, tem que fazer um polimento na superfície, toda a preparação, faz um ataque químico com aço, vai lá no microscópio do John e olha lá e você vai falar, puxa, aumentei 100 vezes, estou conseguindo ver os grãos, né, do material. O que são esses grãos? Na verdade era isso aí, ó. É o núcleo que foi, na solidificação, que foi crescendo, até a hora que formou o quê? A estrutura do material, ou a microestrutura do material. Beleza? Então vamos entrar. Se deu para entender a base de como os materiais são formados, a gente vai conseguir entender daqui para frente. Dúvidas agora? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Sobre materiais? Então beleza. Para falar de nitritação, a gente está falando de endurecimento superficial. Poxa, endurecer. Alguém tem um exemplo, por exemplo, de um tratamento térmico de endurecimento? Vocês conhecem algum? Você aquece o material e esfria ele de forma diferente, dependendo da dureza que você queira, com óleo, água. Muito bom. É isso aí. Isso que você explicou agora é um tratamento térmico. Sim. Você aquece e depois controla o resfriamento. Controla. Se você resfriar, falando de um aço, você pode resfriar bem rápido o aço, tipo no óleo na água. O que vai acontecer? Fica muito duro. Fica duro. Então, se você for pegar, por exemplo, uma lima, você vê, a lima era fabricada, né, de um material que tem uma composição química. É um aço padrão lá para a fabricação da lima. Só que a lima é feita em tratamento térmico, senão você vai molar a faca lá, o facão, ela já desgasta na primeira molação, né, na primeira moda que você for tentar fazer. Mas você fala, o que aconteceu com a lima? Não, esqueceram de fazer o tratamento térmico. Então não basta ter a composição química certa, tem que ter a estrutura certa. Então o que acontece quando você, como o Sidney explicou aí, você pega a lima, aumenta a temperatura que fica lá vermelho, né, a temperatura de alfabetização que a gente fala, e depois a gente dá um resfriamento rápido em óleo ou em água. A gente mudou a estrutura. Mudou a estrutura, ele aumentou a dureza. Ou pode ser que eu faça um tratamento para abaixar a dureza, tem vários tipos, certo? Então isso é tratamento térmico que você acabou de falar agora. Quando a gente quer aumentar a dureza, né, ou aumentar ou até outras propriedades, mas eu quero aumentar só a dureza da superfície, por exemplo, na lima eu não vou aumentar só a superfície, eu aumento a dureza da lima inteira. Não vou controlar isso. Mas alguns materiais, por exemplo, a engrenagem, eu queria aumentar a dureza, imagina isso. Eu quero que seja bem duro os dentes para não desgastar. Só que se a engrenagem for muito dura, tem um problema, qual que é? Ela quebra. E ela vai quebrar o quê? Justo o dente. O dente não pode ficar muito duro. Mas eu quero dureza na superfície, então alguém teve a ideia. E se eu endurecesse só a superfície? Olha que negócio interessante. Eu vou formar uma camada dura, né, na superfície do dente. O núcleo vai continuar mole, vai continuar maleável, inclusive o núcleo do dente. E agora o que eu tenho? Uma grande resistência ao desgaste da engrenagem. Ao mesmo tempo, eu tenho um núcleo que absorve impacto. Ele não está duro, ou seja, conforme vai tendo os impactos, os esforços do dente, ele não quebra, ele permite um pouquinho de deformação. Então criaram uma coisa que se chama
endurecimento superficial, certo? Então tem uma região específica que a gente quer endurecer, né, da peça, a superfície, e a gente melhora aí a resistência ao desgaste abrasivo, né? O núcleo continua nas condições originais, eu não mexi no núcleo do material, eu mexi na parte interna. Aqui está mostrando uma engrenagem em corte, ela está cortada, por isso a gente consegue ver, ó, a camada endurecida. Se você não cortar, você não consegue ver nada. Então aqui é a secção transversal dela, está mostrando a engrenagem endurecida superficialmente pelo processo de têmpera por indução. Então olha que interessante, alguém teve uma ideia de falar, bom, eu já sei que o tratamento térmico de têmpera, o Sidney explicou, ele endurece o material. Mas se eu quero endurecer só a superfície, como que vocês imaginam que se faz isso? Eu quero fazer uma têmpera superficial, ou seja, endurecer, fazer um tratamento térmico, mas eu não quero que aconteça na peça toda, só na superfície. Como é que eu vou fazer isso? Ora, se eu for aquecer a peça, vai aquecer a peça inteira. Se eu resfriar, vai resfriar a peça inteira. Como é que alguém conseguiu essa artimanha? O que vocês acham? Aí é químico já. Não, mas esse tratamento que eu estou mencionando é um tratamento térmico de têmpera superficial, ou seja, não mexeu na composição química. Metal brasado? Metal brasado é um tipo de solda, mas aqui não foi soldado. Foi feito só o tratamento térmico, não mexeu nada na composição, não adicionou material, não fez nada. Só fez o tratamento térmico, só usou temperatura. Como é que o cara conseguiu fazer isso? Na hora de esfriar. Gases? Não, se você colocar gases, você vai mudar a composição química. Sabe como que é feito isso? Por que falou que é têmpera por indução? Eles colocaram uma resistência aqui que aquece uma velocidade muito alta, mas muito alta mesmo. Então o que eles fazem? A velocidade é tão alta que quando você consegue calcular que a temperatura passou nessa profundidade, ele corre e resfria. Então a temperatura não chegou nessa parte aqui, ó. Ela só aqueceu a superfície, ficou vermelha só a superfície, ele vai e resfria e pronto. Ele conseguiu fazer uma têmpera superficial. Dá para fazer por chama, dá para fazer por resistência, mas o aquecimento é muito controlado. Então você só aqueceu a superfície e só resfriou a superfície. Isso é têmpera por indução. Beleza? É o que está mostrando aqui. Ó. Eu vou ter uma superfície dura, temperada, e o meu núcleo mole, maleável, que é o que eu quero. Nesse caso eu não mexi na composição química. É um tratamento térmico. Eu só mexi com a temperatura. Beleza? Existe também um tratamento termoquímico. Quem está entendendo o que é? Você já explicou. O que é um tratamento? Um tratamento térmico que envolve apenas temperatura. E um tratamento termoquímico, que seria? O gás. Ele envolve temperatura e um gás, por exemplo. E para que o gás? Para mexer na composição. Isso. Na composição de que parte do material? Parte da superfície. Da superfície, é isso aí. Então o gás seria como se você falar, puxa, eu estou injetando gás para que ele penetre no material, certo? E aí ele vai mudar a composição química só da superfície. Por exemplo, se você pegar um aço baixo carbono, vocês conhecem lá 1010, 1020, 1045, certo ou não? Eu pego o 1010. O que acontece se pegar o 1010, aquecer ele a alta temperatura e resfriar ele bruscamente? Não acontece nada, o 1010 não é temperado. 1020, não acontece nada. 1045, começa a endurecer. 1070, opa, esse tempera bem. Então eu preciso de bastante carbono para poder fazer uma têmpera. Se eu tiver pouquinho carbono, tipo 1010, só tem 0,1, não vai endurecer. Mas o 1070 tem 0,7. Esse cara vai endurecer se eu fizer uma têmpera. Então alguém teve a ideia de vazar o gás dentro do forno, que tem carbono. O que vai acontecer? Ele vai aumentar o carbono só na superfície. O núcleo vai continuar baixo no carbono. Aí você vai e tempera. Certo? Isso é um tratamento termoquímico. Beleza? Então aqui está mostrando, por exemplo, ó, a representação do que acontece aqui na têmpera superficial, né? Ou até no tratamento termoquímico que a gente poderia adicionar carbono para ficar nessa mesma condição aqui. Nós temos uma camada uniforme na superfície. O núcleo é resistente ao impacto, né? E nós temos a dureza máxima na superfície. É isso que acontece. Então, existe um método de endurecimento superficial, que é, por exemplo, um tratamento térmico superficial, têmpera superficial, um tratamento termoquímico, em que tem um gás envolvido, eu mudo a composição química da superfície. Existe também um método de endurecer a superfície, que é a deposição de revestimentos cerâmicos. Que processo que é esse aqui? Quem conhece? Processo de
de deposição de revestimentos cerâmicos. Quem já ouviu falar? Como é que é? Revestimento cerâmico tipo de louça, não? Tem nada a ver. É o que a gente trabalha. Quem falou, fala mais alto aí, pode falar na coragem. É o investimento que a gente trabalha. Pode ser. Pode falar. Processo de PVD é esse cara aqui, ó. Lembra que a gente falou que o PVD A forma deposição, beleza, Por mas que cerâmico? cerâmico. cerâmico? Não é metálico? Não, Não. tá errado o nome. São revestimentos cerâmicos. Por que revestimentos cerâmicos? Porque sempre vai ter nitreto de alguma coisa, certo? O cromo é um metal. Nitreto de cromo é uma cerâmica, é um material cerâmico. O titânio é um metal. O nitreto de titânio é um material cerâmico. Entendeu? E aí vai. Alumínio. Alumínio é um metal. Mas o nitreto de alumínio é cerâmico. Nitreto é sempre cerâmico. Uma cerâmica. Hã? Qual é a base do nitreto? Como assim, qual a base? A fórmula dele. É nitrogênio. Você combina com titânio, pronto, nitreto e titânio. Nitreto e titânio é nitrogênio e titânio. Por isso que a gente vaza o gás nitrogênio dentro do forno. Entendeu? Então o target é feito de metal. Mas como a gente vazou um gás, ele combinou com o metal e formou material cerâmico. Então se você for na internet e falar deposição de revestimentos cerâmicos, vai aparecer lá, PVD. Deposição física vapor. Physical Vapor Deposition. Beleza? Uma pegadinha, porque eu imaginei que ia ter uma confusão aqui, falar, poxa, que revestimento que é esse? O que a gente está falando aqui? Esse é o nosso processo. Como que a gente pode endurecer nossa superfície? Tratamento térmico, superficial, tratamento termoquímico ou deposição de revestimentos cerâmicos, exemplo PVD. Certo? Então, o nosso processo aqui, que é tratamento de superfície, ele envolve endurecimento superficial. Beleza? Dúvidas? Que nem só o Inova. O fone Inova. De novo. Tem uma parte que só entra o titânio lá. Ah, legal. Muito bom, muito bom. Tem um processo que só tem titânio e não tem gás, é isso que você está falando? Muito bom. Você lembra que processo que é? A 8 e a Mag 7. Pode ver que aquele revestimento que forma na capa, pode ver que ele é bem duro, aquele é só o titânio. É isso aí. Mas nós não temos um revestimento feito só de titânio. Revestimento. Nós não temos revestimento. Mas existe uma etapa do processo que o Venâncio manja, que só tem o titânio, cara, não tem o gás, então Nossa, pra você quebrar aquela é um sacrifício. fica duro mesmo, né? É o metal, fica difícil de tirar. E aí, que processo que é esse, sabe? Você tem ideia que etapa de processo que é? Ele faz só o etch. Muito bom, cara, você mereceu uma dessa lá. Caramba, muito bom. Muito bom. A gente falou sobre o etching. Etching. Lembra que o etching, a gente vaza argônio para poder ter um bombardeamento, bombardeio de argônio na superfície do material. O material ali, a ferramenta que está ligada no carrossel, ela vai atrair os gases, vai bater na superfície, vai promover uma limpeza. Então, existe um processo de etching, que a gente chama de etching metálico. Metal etching. Por quê? Porque o argônio ele é um gás muito leve. Então ele bate na superfície, bate, ele limpa. Só que alguém teve a ideia, e se eu jogasse um metal, que é pesado, para bater na superfície e promover a limpeza? E aí eles criaram etching metálico. É aí que usa o target titânio. Mesmo assim, ele não pode ser diretamente lançado na peça. Não, por isso tem a proteção. Por isso que tem a proteção, tem um shield lá, né? Tem. Então ele vaza. Depois tem uma imagem desse processo que o Venâncio conhece bem, né? É o processo de etching metálico. Então a gente não faz camada de titânio, mas existe uma etapa do processo que tem um metal puro, titânio. Muito bom, muito Se bom. você sem essa proteção, a ferramenta acaba, então. Se você deixar sem a proteção, você vai ter um etching muito intenso em cima da ferramenta e pode ser que comece a depositar. E não é essa a intenção. O que você quer é promover um etch, você quer que os átomos de titânio eles batam na superfície, mas não que ele deposite. Deposição é outra coisa, a gente quer que ele deposite um nitreto de titânio, certo? Então, por isso, é uma das razões para ter essa proteção. Então danifica as peças, se rodar sem a proteção, corre o risco de danificar elas. Se você rodar sem a proteção, Ela fica igual a capa. Vai lembrar mais titânio do que qualidade.
Isso. Dá para você ter uma base do que vai acontecer? Você já tirou aquela placa de proteção? Você já limparam aquilo? Vai acontecer aquilo com a peça. Já mostraram aqui assim. Lá é duro pra cacete, velho. Isso é doido. Então, porque deposita muito. Então vai acabar depositando a peça. Né, o titânio. Não, essa é a intenção. Aí sim nós temos revestimento de titânio, mas a gente não fabrica isso, não é viável, não é funcional. Né? Mas o titânio ele é muito funcional para fazer um match poderoso. Não, match falar que a metálico. gente trabalha com revestimento metálico, isso é errado. Isso está errado. Nossa, Já eu ouvi bastante gente falando isso aí. Olhem como revestimentos cerâmicos. Bastante gente falando revestimento. Primeiro que eu vou aceitar isso. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? É que assim, é muito popular os revestimentos metálicos, por exemplo, a gente fala em cromação, esse tipo de coisa, é muito difundido, que é um metal que está na superfície. Então é difícil para o mercado entender revestimento cerâmico, eles vão achar estranho isso. Né? Então o pessoal fala, esse aqui é de titânio, você pode ver que o mercado assume que o revestimento é metálico. Né? Mas nós estamos aprofundando no conhecimento, na ciência, a gente sabe que não é metal. Mas no final mesmo é cerâmico. É cerâmico. Tem um revestimento, não é um revestimento, mas tem uma interlayer, uma camada que nós fazemos que é metálica. Quem sabe qual que é? Só o Pedrão vai saber. Só o Pedrão sabe. Nós temos um revestimento, uma única camada que a gente faz que é metálica. Qual que é? Qual? Não entendi. É do CNI, né? Não. O CNI é nitreto de cromo. Então também é cerâmico. É nitreto de cromo e nitreto de cromo 2 tipos de nitreto. O revestimento, em geral, é cerâmico. Mas a interlayer que você tem lá no DLC é feita do quê? A camada de adesão que fica entre o DLC e o substrato. É feito de cromo, não é nitreto de cromo. Então no DLC nós temos uma camadinha de cromo. Esse revestimento é metálico. É o único metálico. É o revestimento de cromo que serve para fazer adesão entre o revestimento cerâmico e o substrato. Certo? Muito bom. Falamos bastante aqui. Legal, boas observações. O que a gente tem aqui então para a gente falar sobre endurecimento superficial e quais são os tipos que existem? Então, têmpera superficial, já falamos o que é. Temperar só a superfície. Só envolve temperatura. Não tem nada a ver com composição química. Só que existem alguns endurecimentos que são chamados tratamentos termoquímicos. Termoquímico, por exemplo, nós temos cementação. O que é cementação? Eu vou usar um gás para poder mudar a composição química da superfície. Que gás que é esse? Por exemplo, C2H2, né, que inclusive nós temos aqui. Né? Nós vamos criar o quê? Carbono, um gás que contém carbono para poder enriquecer de carbono a superfície. Se eu enriqueço de carbono, ela vai ficar mais dura. Então, tratamento de cementação significa adicionar carbono na superfície. Nitretação significa adicionar o que na superfície? Nitreto? Vai formar nitreto, mas que tipo de gás a gente usaria, por exemplo? O que elemento a gente precisaria? Nitrogênio. O que eu quero enfiar dentro do material é nitrogênio. Aí depois vai formar nitreto, isso já foi mais avançado na sua resposta. Então, cementação, estou adicionando carbono. Nitretação, eu estou adicionando nitrogênio. Certo? Aí existe carbonitretação. Poxa, é um processo de cementação em que eu também ponho um pouquinho de nitrogênio, que chama carbonitretação. Para ter as duas propriedades, que é endurecer muito a superfície. Existe nitrocarbonatação. Então estou fazendo um processo de nitretação em que eu ponho um pouquinho de carbono. Certo? Então não são a mesma coisa esses dois. Né? E tem boretação. Um processo de enriquecimento superficial que adiciona o quê? Boro, um material que também endurece. Certo? Então tem vários tratamentos termoquímicos e tem tratamento térmico, né, que é a temperatura superficial. Que é, vou te falar. O Primeform é um tratamento também. Muito bom. Você sabe o que é Primeform? É um processo de nitretação. Muito bom, você já sacou uma charada que eu ia perguntar. É isso aí. O processo é muito bom. Nitretação plasma. É isso aí. A gente viu foi duas peças, uma tentada no Prime e a outra não. Correto. O risco ela com chave de fenda, você via o risco, mas você não sentia ele. É isso aí. É isso que é o pulo lá.
O Primeform é um processo, né, é um processo nosso, é um processo Balzers, né, Oracle Balzers. Ele é de nitratação, uma nitratação padrão, só que ele foi direcionado exclusivamente para aplicação em moldes, né? Então é para resistir ao risco mesmo, é para resistir ao desgaste, especialmente resistência ao risco. Então a gente tem esse marketing de passar o estilete, por exemplo, e ver que não risca, né? Nós temos uma plaquinha, o Rafa tem, né? E ele apresenta para os clientes. O que ele fez? Ele nitretou só a metade. Ele nitretou metade da chapa. Então ele vem e mostra para o cliente. Ele passa lá uma chapa, ele passa um estilete, não risca, aí ele passa para o lado que não foi nitretado, ela risca. Então, endureceu a superfície mesmo. Certo? Processo de nitretação Primeform. Muito bom. Agora a questão aqui, como que acontece o processo termoquímico? Todos esses daqui, ó, inclusive a nitretação, acontece através de um fenômeno, vamos falar assim, que se chama difusão. Alguém sabe o que é difusão? Difundir, o que é isso? Difundir. Hã? Não. O que é difundir? Difusão. Vocês têm ideia? Alguém já pegou uma gota de tinta e jogou no copo d'água? Para ver o que acontece? Não acontece esse aspecto aqui, de repente ela vai se espalhando assim e vai desaparecendo na água. Daqui a pouco você já não vê mais aquela gota de tinta. Mas para onde que foi a tinta? Se ela desapareceu ali? Ela dissolveu, o que aconteceu com a tinta? Na verdade, as moléculas de tinta, né, vamos falar assim, ela foi entrando entre as moléculas de água e foi se acomodando ali. Por isso que você não consegue enxergar mais. Esse fenômeno de um material passar por dentro de outro material se chama difusão. Certo? Ficou claro? Então o que está acontecendo aqui? Ó? Vou apagar aqui para a gente poder enxergar melhor. Então, o que está acontecendo aqui? Numa representação de uma gota de tinta sendo derramada na água, tá vendo? Tem um potinho de tinta aqui, tem uma gota, aí ele foi e derramou, tá vendo as moléculas de tinta aqui, ó, pequenininhas, vermelhas, e aqui tá as moléculas de água, daqui a pouco elas vão se espalhando, mas se você for olhar bem, cada molécula dessa foi passando por dentro aqui das moléculas de água. E esse caminho que ela faz por dentro das moléculas, né, um tipo de átomo, ou um tipo de molécula, passando por dentro de outro tipo, o nome disso é difusão. Difusão. Então, difundir significa fazer o material passar por dentro do material. Olha só que negócio louco. Então, legal, a gente sabe que isso acontece com uma gotinha de tinta. Ela difunde entre as moléculas de água. Mas e no material metálico? Também isso acontece? Também isso acontece. Então, por exemplo, eu posso ter aqui material, o aço, por exemplo, a maior parte do aço é feito de ferro, né? E eu posso falar, eu queria passar um outro átomo aqui por dentro dele. Por exemplo, carbono ou nitrogênio. Então, se eu conseguir fazer com que um átomo de nitrogênio passe entre os átomos de ferro e ele for caminhando aqui para dentro, ó, o nome disso é difusão. E é assim que é feito o processo termoquímico, certo? É assim que são feitos todos esses processos aqui, ó, inclusive nitretação. Então, o que significa eu colocar um gás dentro do forno em alta temperatura? Significa que eu estou esperando que essa composição química do gás, alguma coisa que tem no gás, entre no material e passe entre os átomos do material, do aço. O nome disso é difusão. Tranquilo? O que é nitretação, então? Vocês já responderam. A nitretação é difusão do nitrogênio. Então eu preciso de uma atmosfera, eu preciso de um gás dentro do forno que contém o quê? Contém o quê? Nitrogênio. Por exemplo, o que é esse cara aqui? Alguém conhece? Esse cara aqui é um gás que contém nitrogênio, NH3. Ele tem 3 hidrogênios e um nitrogênio. Então ele tem um nitrogênio, essa molécula aqui. Que gás que é esse? Essa é a amônia. Quem trabalha lá no processo de nitretação sabe que tem amônia. Então, ó, amônia por quê? Porque tem um nitrogênio, esse nitrogênio no gás, eu vou fazer com que ele de alguma maneira entre no material, né? A gente também vaza óxido nitroso, né? N2O. A gente também vaza o próprio gás de nitrogênio e vaza
né, ou outros gases também, mas no geral é entender o que acontece. Nas reações químicas que acontecem na superfície do material, eu já falei, ó, o aço é feito de ferro, né? Então, se acontecer aqui na superfície, devido à temperatura, a temperatura facilita muito o processo de difusão, faz com que ele aconteça, né? Faz com que os átomos vibrem e aí um outro átomo consegue difundir, consegue ir penetrando para dentro do material. O que eu tenho aqui? Ó? Um gás rico em nitrogênio, né? Próprio nitrogênio, gás nitrogênio ou amônia, e aí na superfície ele começa a penetrar. Nós temos esse processo aqui de difusão de nitrogênio, se chama de nitratação. Nesse caso aqui está representando a nitratação a gás. Nitratação a gás, que a gente faz lá no LPN. Formam nitretos, certo? O Rafa explicou. Como forma o nitreto? Porque o nitrogênio ele não só penetra aqui no meio do material, mas ele combina, ele começa a reagir com o ferro. E na reação química ele forma nitreto de ferro. Então eu vou formar nitreto. Certo? Eu faço difusão de nitrogênio, ele entra no material e forma nitreto. A temperatura entre 480 e 600 graus, nosso caso aqui 520, 530, né? Aumenta a dureza da superfície, a gente sabe, pela formação dos nitretos aqui, ó, na superfície do material. Aumenta a resistência aos desgastes, também a resistência à corrosão. Um negócio interessante que acontece quando a gente faz nitretação. E é uma base aí para a aplicação do PVD. Alguém sabe explicar por que a gente faz processo de nitretação? Por que fazer isso? Por que a gente faz isso e depois faz o PVD? Para desgaseificar as peças. Desgaseificar? Não exatamente. Desgaseificar significa tirar alguma coisa. Você quer tirar algum elemento. Mas quando a gente faz nitretação, a gente está contando, a gente está adicionando o elemento nitrogênio. Por que fazer a nitretação e depois o PVD? Porque a base está muito mole, ela pode trincar quando fizer o revestimento? Resposta de mestre. Exatamente isso. Quem que vai trincar? Se você revestir sem... O que acontece se a gente fizer um revestimento duro? Todos os nossos revestimentos são extremamente duros. É dureza extrema. Mas o que acontece se a gente revestir e o substrato, a base estiver mole? Vai ficar maleável e a parte dura vai quebrar. Vai quebrar, então não vai ter o efeito que a gente gostaria. Para que a gente possa revestir a peça e o revestimento tenha um bom efeito, o núcleo tem que estar duro também. Senão vai formar o quê? Chamado efeito casca de ovo. Você pega um ovo cozido. O ovo cozido acontece assim, o ovo em si, a parte interna do ovo está mole. E a casca é dura. Mas o que acontece se você apertar a casca? Ela quebra. Esse efeito que acontece aqui na casca do ovo, o ovo cozido, é o que acontece com a nossa camada. Se a gente revestir o material mole. Então quando a gente percebeu que o cliente, o material dele é mole, e ele falou, quero fazer o PVD, a gente vai perder o negócio? Não. A gente vai, endurece a superfície primeiro, depois aplica o PVD. Olha que legal. Agora ele vai resistir ao desgaste e não vai acontecer isso. Vai acabar danificando mais o revestimento no caso, Alexandre, ou a peça em si? Como? Vai danificar o revestimento ou a peça em si, no caso? Se você revestir e o núcleo estiver mole, você vai danificar o revestimento. E aí nosso revestimento não vai ter nenhuma. É como se não tivesse revestido de nada. Então, para que ele tenha o efeito dele de resistência ao desgaste, a peça tem que estar dura, o substrato, o material tem que estar duro. Então a gente faz o quê? Endurece. Esse processo de primeiro endurecer por nitretação e depois fazer o PVD, como é que chama? Como que a gente chama aqui? Duplex. Não. Duplex. Beleza? Então se alguém fala formeira duplex, nitretação primeiro, depois formeira. Depois o PVD. Formeira. A formeira pus, que é feita na nitretação dentro do forno junto com o revestimento. Não. Não, a formeira pus é outra composição da camada. Ele não envolve nitretação. Tem algum forno? Mas se você falar de formeira com nitretação, não tem o som? Tem. Formeira N2? Muito bom. Veio da... Muito bom. Eu ia perguntar aqui, mas vocês já responderam. Existe a nitretação gasosa, certo? Nitretação a gás. Existe a nitretação a plasma. E nós temos aqui nitretação a gás, nós temos nitretação a plasma, certo? Exemplos de nitretação a plasma. O Advanced. O Advanced é uma nitretação a plasma, ela já acontece em um único processo.
Por exemplo, se o cara falou, eu quero former advanced, significa que eu vou pôr no forno e durante lá vai ter lá o heating, o aquecimento, vai ter o etch e vai ter um momento de nitratação e depois o revestimento. Tudo num processo só. Então o que é advanced? Nitratação antes do revestimento PVD. Feito no mesmo processo. Certo? Nitratação a plasma. Feito durante o processo de revestimento. Então esse é o nosso processo advanced. Processo duplex, vocês já falaram, nitratação gasosa é feito separadamente. Primeiro eu vou no forno LPN, faço a nitratação, tiro a peça, vou lá para o forno de PVD e faço PVD. O nome disso é duplex. Certo? Então essa é a diferença entre duplex e o advanced. Os dois são nitratação. Duplex é nitratação a gás, feito separado no PVD. Advanced, nitratação a gás. Tem um tempo mínimo no segundo etch do advanced? Tem? Um tempo mínimo? É. O tempo ele é padrão para poder formar a camada padrão. 180 minutos. É que eu não lembro agora qual que é, você tem na memória que é 180 minutos? 180 segundo etch, primeiro 65. Tá, é porque na verdade quando a gente olha para o forno ali, a gente só enxerga o etching, mas você não sabe o momento em que está vazando o nitrogênio. Então se tiver, para ter essa certeza, a gente precisa dar uma olhada na receita. Dá uma olhada na receita. Mas lá não aparece, por exemplo, não aparece a cor de você. Você só consegue enxergar o etching. Então você está vendo lá no forno, está acontecendo o etching, mas não é etching, mas está acontecendo O que na hora do processo de arco fica padrão é o primeiro, que é 65. O segundo Certo. você seleciona, mas a gente sabe que é 180. Ah, tá. Quando tem uma advance? Você se tem o mínimo. Eu acho não. O Emerson falou que o normal é 100. Só? 100 O normal é minutos. 100, mas aí o que estava acontecendo? Estava parando muitas cargas, aí isso foi a explicação dele, né? Não sei se. Estava parando muito, aí eles resolveram aumentar o edge para 180. Certo. Só que aí é diferente. Tem o primeiro etch e o segundo etch. Qual que é a diferença entre o primeiro etch e o segundo etch? No geral, não estamos falando de nitratação, nem advance. Nós estamos falando de etch. Qual que é a diferença entre o primeiro e o segundo etch? São dois gases. Quais são os gases? Nitrogênio e argônio. Como? Nitrogênio, É hidrogênio. hidrogênio e o argônio. É isso aí. Então o etch em geral é argônio. Não é? A gente falou sobre isso? É o argônio que faz o etch. Ah, mas aí tem o segundo etch, que é feito com hidrogênio. Mas por que hidrogênio? Vocês têm ideia por que usa hidrogênio para fazer o etch? É porque o hidrogênio ele também promove uma reação química. Então, por exemplo, quando eu promovo um etching, que é um bombardeio para poder limpar a superfície, o argônio bate e limpa, mecanicamente ele limpa. Mas o hidrogênio, além de bater e promover a limpeza mecânica, se tiver algum óxido na superfície, ele combina com o óxido quimicamente e arranca o óxido. Então ele faz uma limpeza ainda mais profunda por causa da característica química, da reação química que ele promove. Por isso tem primeiro o etch e segundo o etch, certo? Mas nessa etapa a gente não está falando de nitratação, não é o advanced. É que a gente não consegue enxergar no forno, não aparece ali, entendeu? Mas talvez vai estar mostrando o etching ali, não é o etching que está acontecendo, está acontecendo um processo de nitratação, se o processo for advanced. Beleza? Então, processos organopausers, nós já sabemos que tem tanto a nitratação gasosa no duplex, quanto a nitratação a plasma, processo advanced. E, você mencionou, o Balitherm Primeform. Primeform também é nitratação a plasma. E é só nitratação. O Primeform, ela não vai ser, não é igual a advanced que vai ser seguido de um revestimento. Não, é só o Primeform. Só faz nitratação, mais nada. O cliente só quer nitratação. Ele não quer coating, ele não quer revestimento. Então a gente faz a nitratação a plasma. Tem os que a gente chama de Primeform. Para matriz, deixa eu pegar um polimento espelhado. O Primeform. Exatamente. Muito bom mesmo. Então, conhece bem. É isso aí. Então o Primeform ele não é só a nitratação, ele tem todo um pré-tratamento. Para conseguir essa característica no Primeform, como vocês viram no padrão, lá passando estilete, ele tem que estar com um polimento espelhado. Entendeu? Então, senão você não consegue esse aspecto. O Primeform, na verdade, ele tem uma característica, a gente vende isso no mercado, de congelar a superfície. Geralmente o cara vai polir e vai começar a formar poro, né? Então, já é característica do material formar um pouquinho de poro. Então, o que a gente faz? Faz o Primeform, ele não vai tirar os poros, mas ele vai congelar aquela situação. Então, se o cara for polir, fazer algum outro tratamento, ele não vai formar mais poro. Criou resistência à superfície. Aqueles poros que estão lá vão ficar lá paradinhos, mas não aumentam. Certo? Esse é o Primeform. Que horas são, por favor?
Hoje está todo mundo Vamos isso, né? 23 e 32. 11 e 32. 11h32. Então vou só finalizar aqui, ó. Quando a gente falou sobre o que é estrutura, certo? Então o material tem estrutura, forma os grãos, formam fases diferentes. E a gente pode olhar no microscópio, olhar para a estrutura e falar, poxa, eu estou com uma estrutura X, ela vai me dar uma propriedade mecânica, certo? Quando a gente fala em tratamento termoquímico, por exemplo, nitretação, eu mudo a composição química da superfície, eu também mudo a estrutura, certo? Quando a gente fala em nitretação, por exemplo, aqui essa parte de baixo, ó, a gente está vendo a estrutura do osso, tá vendo? E aqui em cima a gente está vendo uma estrutura típica de nitretação, uma camada branca, né? Então, se a gente fosse analisar essa camada, ela tem uma região que é porosa aqui, ó, né? A gente sabe que também forma uma camada de óxido, vocês sabem bem, quem viu ali uma peça sair do forno de nitretação sabe. Isso aqui é uma camada de óxido, essa é escura, né? Aí tem que fazer um microdechamento para poder tirar. Então, ela também forma uma camada porosa aqui na superfície, onde tem os nitretos, e aqui embaixo está a camada de compósitos, ou a camada branca. Essa camada branca está exemplificada aqui, ó, ela é formada por dois tipos de nitretos, ó, nitreto epsilon e nitreto gama, né? Então são duas composições diferentes. A gente vê aqui o núcleo é formado pelos grãos, igual a gente comentou, e na superfície forma uma camada branca formada por nitretos. E Alexandre, quando faz o micro, só tira uma parte dessa camada da nitretação, essa parte branca ainda fica? Só tira o óxido de cima. É assim, ó, os nossos processos, os processos que nós temos aqui, tanto nitretação plasma quanto nitretação gasosa, nós não formamos camada branca. Então o ideal não é formar uma camada branca e depois remover ela no microdechamento. Mas se acontecer de formar uma camada branca bem fininha, de 1 micron, por exemplo, não 18, mas 1 micron só, então a gente vai e remove ela assim. Tem que ser de solvente para nitritar, até se não demora, né? Exatamente, só nitretação. Então nesse caso não seria um processo complexo, seria só nitretação gasosa. Algumas aplicações especiais precisam da camada branca e nós conseguimos fazer aqui. Eu já revesti, tem uma receita, a gente criou, né, para poder formar a camada branca. Então a gente coloca lá uma intensidade maior de gases e tal, a temperatura, e a gente forma a camada branca. Ela é muito dura mesmo. Então vai ter boa resistência ao desgaste. Só que ela é frágil. Dependendo da aplicação, começa a desplacar a superfície. Então, a maior parte dos nossos investimentos, inclusive se eu quero fazer um PVD por cima de uma nitretação, eu não quero a camada branca. A camada branca é prejudicial. Aqui não dá adesão do PVD. Então eu quero que forme apenas uma camada de difusão, que significa o quê? O nitrogênio ele penetrou sim, mas ele não formou uma camada só de nitreto. Formou alguns nitretos dentro do material. Endureceu e aí vai ter boa adesão, certo? Esses são os nossos processos. Então a gente precisa entender basicamente que existe a camada branca, ela é chamada de camada de compósito, só tem nitretos, tá vendo? E aqui nós temos uma camada chamada camada de difusão. Então se você for lá no laboratório e falar quanto que tem de camada nos nossos processos, o John vai falar, 5 centésimos camada de difusão. Poxa, por que camada de difusão? Já vimos, difundiu para dentro do material o nitrogênio, formando alguns nitretos, endurecendo a superfície. Beleza? Se a gente for mais a fundo, eu estou vendo aqui uma estrutura, né? Estou vendo grãos, uns grãos escuros, outros grãos claros. Esse grão escuro tem bastante carbono no material, o grão claro tem pouco carbono, mais ferro, né? Legal, então a gente está começando a reconhecer as fases que tem no material. Eu também tenho aqui um pouco de difusão de nitrogênio, endureceu. Legal, também estamos conhecendo. Mas se eu for analisar a fundo, esse material, essa fase, né, de nitretos, ou a fase do ferro, todas as fases que tem no material, ela é formada por átomos, certo? E esses átomos são formados por estruturas que se acomodam, estrutura cristalina se chama. Então se eu olhar para as duas camadas que nós temos de nitretos que se formam nessa camada branca aqui, uma delas, o nitreto gama, ele é formado por esse tipo de estrutura aqui, que é chamada cúbica de face centrada. É um cubo, se você for olhar bem o modo como o átomo está arranjado, né? E na face de cada um deles tem um átomo. Se você pegar essa estrutura aqui, você vê, a estrutura é cúbica. E a face dele também tem um átomo no centro, chama cúbica de face centrada. Essa daqui, que é do outro tipo de nitreto, você vê que tem 6 átomos numa face, e 6 átomos na outra face aqui, é uma estrutura hexagonal compacta.
Então, se a gente for estudar a fundo os materiais, a gente vai saber que tem estrutura micrográfica e também tem estrutura cristalográfica, que é um negócio bem mais avançado da área de materiais. Beleza? Só para a gente ter informação. O que é importante saber? Nosso processo de nitritação gasosa ou nitritação a plasma, nós não desejamos a camada branca, que só tem nitrito. Nós queremos uma camada de difusão, em que o nitrogênio penetrou no aço e endureceu a superfície. Tranquilo? Ô, Alexandre, só uma pergunta. Pode perguntar. Por que não pode fazer nitritação em metal duro? Ele danifica o material por quê? Na verdade, se você fizer a nitritação do duro, ele não danifica o material. Não? Não acontece nada. Ele não nitreta. Metal duro. Porque ele já tem a superfície Muito mais bom. rígida, é isso? Vou responder bem rapidinho, mas está aqui, ó. O que acontece é o seguinte, ó. Para ter nitretação, você percebeu que o nitrogênio tem que entrar entre os átomos de ferro? Significa que para ele entrar tem que ter espaço, certo? A gente aumenta a temperatura, esses espaços aumentam, fica fácil de fundir, fica fácil fazer difusão. Quando a gente vai para o metal duro, ele não é feito de ferro, ele não tem ferro. Ele tem o quê? Carbeto de tungstênio e cobalto. Ele não permite a entrada de nitrogênio. Então você fica lá nitretando, mas os espaços não permitem a entrada. Então ele não nitreta, não é que ele danifica, ele não nitreta, sabe? Beleza? É só ele e ele. Gente, obrigado. Valeu, gente. Boa noite.